Senhor, meus amados irmãos, estou aqui de novo gravando um vídeo para mandar para o canal do irmão, que é o canal O Sobrenatural de Deus, porque a primeira vez já tinha gravado e o Senhor já tinha plantado no meu coração para gravar o primeiro vídeo. Eu gravei no canal dele e Jesus tinha me dado um sonho e tinha mostrado um número 23 mil. Só que era 23 mil inscritos. Então em 2024 eu gravei um vídeo e mandei para o canal dele. Hoje o irmão está com 30 mil inscritos no canal, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu peço que vocês dê like para que esse vídeo alcance muita gente no mundo inteiro. Eu vou falar de uma revelação que o Senhor me mostrou sobre as igrejas. E o Senhor, em seguida, depois da revelação que o Senhor me deu, Ele me deu a palavra que está escrita aqui na Bíblia de 2 Reis, capítulo 5, o verso 20 ao 27, que é Geazi, fica leproso. Mas antes de falar a palavra, eu vou falar da revelação que o Senhor me mostrou. Então, pois bem, toda revelação que o Senhor mostra a seus filhos, a seus profetas, o Senhor avisa primeiro. O Senhor tem avisado os 4 cantos do mundo. Muita gente tem pregado o Evangelho. Muitas crianças têm tido sonho, revelações, velho, todo tipo de gente, nos 4 cantos do mundo. Então, Jesus revelou para mim a respeito sobre a igreja. Ele fala de todas as igrejas, né? Mas eu falo assim, ele não está dizendo que é placa A, B, está falando para todas as igrejas, que antes a gente tem que analisar a vida da gente e as coisas como estão, né? Então o Senhor me mostrou, me levou no Espírito a uma igreja. Não estou dizendo que é todas as igrejas que estão nessa situação, né? Mas as que estão, né? Então, ele me levou à igreja no Espírito. E eu cheguei nessa igreja, eu vi os membros da igreja, só que eles não me viam. E acredito que era um dia de Santa Ceia, porque eu vi que o pessoal estava com os trajes do coral, que era as vestes de acordo com a Santa Ceia. Então eu vi os membros conversando, mas eu não ouvia. O Senhor permitia que eu visse, mas eu não ouvia. Entrei na igreja e a igreja estava chegando ainda as pessoas. Ainda me deparei com um rapaz sentado na cadeira, ele ria. Ali eu não entendi. Depois o Senhor me mostra um homem com uma máscara diferente, uma máscara mais potente do que a máscara que foi usada na pandemia. E na pandemia foi uma mais simples, e essa era mais potente, era como um bico assim. E eu disse, Senhor, e eu entrei dentro dessa igreja no Espírito, toda de vestes brancas. O Senhor me botou por trás do púlpito e a igreja estava vazia. Acredito que estava chegando ainda o pessoal, né? E o Senhor me mostrando as coisas. E ali ele me botou no chão, fiquei no chão, prostrada. Eu disse, Jesus, eu estou em pecado? Ele disse, não, é isso que eu estou te mostrando, as coisas que vão acontecer, se a igreja não tomar uma posição. E ali ele disse, e tenha cuidado para quem está de pé não cair, porque as coisas estão tomando uma proporção totalmente diferente. E ali eu fiquei meio agoniada com aquela situação e com a igreja, né? Ele me mostrando aquilo ali, Senhor, isso o Senhor num dia. Quando foi no outro dia seguinte, o Senhor me leva a essa mesma igreja. Porém, ela estava com as portas fechadas e eu entrei no Espírito. O Senhor me levou no Espírito. Eu entrei lá e a igreja estava muito limpa, aparentemente muito limpa. Eu disse, Senhor, a igreja está muito limpa
e eis que eu vou limpar ela mais ainda. E começava a limpar, limpar, limpar. E o Senhor disse, ei, filha minha, ultrapassa as cortinas para tu ver o que é que tem lá atrás. E ali, meus irmãos, eu adentrava lá nas cortinas, abria, e estava a escuridão, as trevas, a podridão, que eu saía agoniada, atordoada, com aquela podridão, com aquela escuridão, assim, chorando. E antes disso, meu irmão, na primeira visão, o Senhor mostrou a mim, arrancando o púlpito da igreja. E eu chorava também, eu dizia, Senhor, como é que tu pode arrancar um púlpito desse? Como é que a gente vamos pregar o Evangelho de Cristo? Aí eu pedi a Jesus discernimento, sabedoria, e ele disse, eu vou lhe dar a palavra de Geazi. A lepra de Geazi, que Geazi ficou leproso. E ali, meus amados irmãos, Jesus está mostrando. E ele diz, filha, eis que eu estou te mostrando como é que está as igrejas. Muitas igrejas não me servem mais. Muitas igrejas, minha presença não está ali mais. O homem é o centro da igreja e me tirou para trás. E o homem está sendo idolatrado dentro da igreja. Muitas igrejas estão se corrompendo com pecado, com prostituição. Então, amados, aí ele me mostrando a igreja, a sujeira, a imundície todinha da igreja. E eu disse, Senhor, o que é que eu posso fazer? Ele disse, filha, antes eu mostro a meus servos e meus profetas o que vai acontecer. Porque para que os meus servos se corrijam, né? Saia das suas idolatrias, das suas imundícias, porque as igrejas estão maquiadas, foi a palavra que o Senhor Jesus falou comigo, maquiada. E disse mais assim, são um sepulcro caiado, porque são bonitinhos aparentemente por fora, mas por dentro, lá dentro, se esconde a podridão, o adultério, o desvio de dinheiro. Muita gente estão pregando por dinheiro. Não estão pregando mais o Evangelho, com medo de perder os membros. Não está sendo confrontado o Evangelho de Cristo. Não está sendo falado, porque é o pecado que tem acabado com a humanidade. E Jesus veio para os pecadores, para se renunciar, para que as pessoas renunciem os seus pecados e vivam a vida eterna. Então as igrejas estão pregando o evangelho de oba-oba, só mais bênção. Evangelho, se você comprar sal, comprar isso, fogueira santa, não existe isso não, amado. O evangelho é para renunciar, a gente renunciar ao pecado, sair do pecado, sair das iniquidades, que a igreja está cheia de pecado, encoberto. Mas Jesus tudo vai botar sobre o lixo, sobre as águas. Porque muitos querem pregar o amor de Cristo. Sim, Jesus Cristo é amor. Mas Jesus tem dito assim, está escrito aqui na palavra do Senhor Jesus, no Novo Testamento, Jesus pregou mais de inferno do que amor. De inferno e do diabo do que amor. E eu disse, Senhor, para mim é muito difícil pregar. Eu não gosto de pregar a palavra, falar sobre inferno e falar sobre o diabo. Eu não gosto. E o Senhor disse, é necessário. É necessário que se pregue inferno e o diabo, porque o inferno existe, o diabo existe. E existe a eternidade com o Senhor Jesus. Então, o inferno é onde o verme não morre. É a consciência do homem de ter podido sair do pecado e não saiu. E continuou no pecado, não renunciou. Muita gente, meus amados irmãos, não crê nos dons. Diz que os dons já cessaram. Como é que os dons cessou, amados irmãos? E a igreja está sabendo das coisas que estão acontecendo, que está aí os rumores de guerra. Estão aí na Síria, estão matando os cristãos, estão perseguindo os cristãos, estão matando criança está sendo fuzilada.
mulheres estão sendo estrupadas, então estão matando, quer dizer, os grupos radicais estão invadindo as aldeias e matando os cristãos. Você veja aí que mataram 70 cristãos no Congo. No Congo foram mortos 70 cristãos. Então a igreja tem que estar forte, tem que prevalecer forte e orar pelos que são perseguidos pela palavra do Evangelho de Cristo. Então a igreja tem o poder na sua mão, o poder de pisar na cabeça da serpente, o poder através do Espírito Santo da revelação, da profecia, de ressuscitar os mortos. Vocês viram agora há pouco, passou no jornal, quem está dando testemunho não sou eu, é a médica, que a netinha chegou, a filha chegou com a menina, criancinha morta. E a avó dela simplesmente foi orar, porque a médica já tinha dado a certidão de óbito, que a criança já tinha falecido. E a avó orou pela vida da criança e através do Espírito Santo de Deus ela foi ressuscitada. A médica está dando depoimento, testemunho aí no jornal, para todo mundo que quiser ver. Como é que os dons cessou? Sabe o que foi que cessou? A sua fé. O mundo está muito incrédulo, não acreditando em nada. Do jeito que o diabo gosta. O diabo quer assim, que as pessoas não acreditem em nada, não. Não acreditem no mundo espiritual. O mundo espiritual existe. Existe mais do que eu e vocês estamos falando aqui. Vocês aí do lado e eu aqui na tela. Então, amados, para vocês terem uma ideia, eu estava jejuando 7 dias e orava 7 vezes no dia, jejuei 7 dias. E quando foi no 5º dia, eu estava no meu quarto, lendo a palavra, estava lendo em Levítico. Quando eu estava lendo, eu senti no meu quarto uma presença não muito boa, uma presença ruim, me deu uma ânsia de vômito, me deu logo um mal-estar. E aquela voz bradou no meu ouvido, dizendo assim: eu te ofereço riqueza para tu deixar o Evangelho de Cristo. Na mesma hora, meu irmão, eu não contei história, eu não quis nem saber o que era que o inimigo estava me oferecendo de riqueza. Eu disse: está repreendido, Satanás. Está repreendido porque tu não tem nada para me dar. O que é que tu tem para me dar? Se nada é teu. Se tu és um condenado, desde o princípio, tu és um condenado. Satanás, amados irmãos, ele não tem mais salvação, porque ele blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Então, ele não tem nada para me dar e nem para dar para você, não. Ele não manda nem no inferno, porque o inferno quem fez foi o nosso Deus. Para os seus anjos, para o diabo e seus anjos, e quem quiser ir para lá. Porque, olha, amados, quando for chegada a vinda de Jesus, que está escrito aqui em Apocalipse, quem está com cadeira cativa para o lago ardente de fogo e enxofre se chama o diabo, o anticristo e o falso profeta. É as 3 cadeiras, já está lá. Eles já estão com a carteirinha já está reservado para eles lá. Então muita gente está comendo corda de Satanás, principalmente o povo de dentro da igreja. O povo estão acreditando mais nas doutrinas de demônio. Vocês vejam aí o que é que o povo está seguindo. O povo não se emendaram com a pandemia que teve. Foram para o carnaval de novo, estavam aí tudinho no carnaval, na festa da carne, né? Então, o que é que o povo quer? Quer que Jesus seja bom para eles? Se eles não são bons para Jesus, não se rendem aos pés de Cristo. Cada um de nós está fazendo as nossas escolhas. Tem o lado bom e o lado ruim. Cada um vai fazer a sua escolha. Amado, se a gente não tomar providência, não orar, não jejuar, como é que a gente vamos escapar dessa terra? Porque, amado, a gente tem que ver que Lúcifer, ele é um anjo de luz.
E você veja que ele foi expulso. Nosso Deus expulsou ele. Ele era o querubim da adoração, do louvor. E lá de cima ele foi expulso porque queria ser Deus. Queria tomar o trono do Senhor, nosso Deus, nosso Pai. E ele, quando Deus expulsou ele, a terça parte dos anjos caídos desceram com ele para aqui, para a terra. Infelizmente desceram para cá. Então a gente tem que vigiar, orar e vigiar, porque o diabo está reinando. Sim, que Jesus está no comando de tudo. Mas a palavra diz que o mundo já é do maligno. Vocês não estão notando não o que está acontecendo com o mundo. É filho matando pai, pai matando filho, o povo perdeu o amor, perdeu a noção. As crianças estão sendo maltratadas. A gente tem que orar e ter cuidado com as nossas crianças. Os avós cuidar das crianças, os pais cuidar das crianças. A criança não pode estar na mão de todo mundo. A gente tem que orar. As crianças estão sendo raptadas de shopping, dos cantos aí. E fora os abusos que estão acontecendo com as crianças. Então você veja que o amor esfriou. Jesus falou, se o Filho do Homem, quando vir, haverá fé na terra? Não. A fé é muito pouco. A apostasia está grande dentro das igrejas. A apostasia é o abandono, o desvio da fé para vocês. As pessoas estão dando ouvido a doutrinas de demônio, a heresia. Está entendendo? Heresias. Então, o Senhor me alertou através dessa visão que o Senhor me deu da igreja para falar como é que está as igrejas. Porque o pessoal tão cego, não caiu ainda as escamas dos olhos, não. Tão cego espiritualmente. E eu peço, eu oro pela igreja, para que a igreja abra seus olhos espiritualmente. Amado, quando Jesus me deu a palavra de Geazi, Geazi é o moço que andou com Eliseu. Eliseu foi quem substituiu Elias. E quando Elias foi levado na carruagem de fogo, arrebatado ao céu, como o povo diz, ou falar na linguagem popular, arrebatado com tripa e tudo, ele deixou, Eliseu ficou como sucessor de Elias. E Eliseu pediu porção dobrada para o Senhor Deus, né? E o Senhor deu. Então Eliseu tinha um moço que era chamado Geazi, que acompanhava Eliseu. Então Geazi viu todas as maravilhas que o Senhor nosso Deus operou pela mão do profeta Eliseu. Eliseu ressuscitou uma criança, o filho da sunamita. Então Eliseu fez coisas grandes através do Espírito Santo. Eliseu encheu a botija de azeite da viúva, que estava necessitada. Eliseu, as águas que estavam envenenadas, Eliseu, através do Espírito Santo de Deus, curou, sarou a água e a água ficou sã. Então Eliseu operou muitas maravilhas. E Geazi via tudo isso, que ele acompanhava Eliseu na sua jornada. Então, Eliseu curou Naamã. Naamã veio atrás de cura do homem de Deus. E Naamã foi curado através do profeta. Então, quando Naamã foi curado, Naamã voltou a Eliseu e ofereceu ouro, prata e vestes para Eliseu. Só que Eliseu disse que não queria, porque o que ele recebeu de graça do nosso Deus e nosso Pai, de graça ele ia dar. E Geazi, vendo toda essa situação, cresceu os olhos, a altivez do espírito, que é a queda, foi atrás da riqueza, foi atrás do ouro, da prata, de Naamã e as vestes, escondido do profeta Eliseu, sabendo ele que Eliseu era um homem de Deus, que Deus ia falar tudo para ele. Então ele foi atrás e Naamã deu.
Aí o profeta Eliseu perguntou: Geazi, para onde tu foi? Não fui nem para um lado nem para outro. Mentindo para Eliseu. Só que já tinha recebido as riquezas que não era para ter recebido. Aí o que acontece? Aí Eliseu diz a ele, diz assim: portanto, a lepra de Naamã se pagará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Então, amado, a lepra de Naamã foi para Geazi. Por quê? Porque Geazi cresceu os olhos. Geazi não aprendeu do profeta. É o que está acontecendo dentro da igreja, que o Senhor vem mostrou para mim. Filha, o povo não escuta a profecia, não escuta o profeta. E está tendo, sabe o quê? Um ministério de desgraça. É o ministério da desgraça. Porque ele andou com o profeta, ele viu que não era para aceitar, que Eliseu disse que não ia aceitar, e cresceu o olho grande e foi atrás da riqueza. Gente, Jesus, nenhum dos profetas veio para aqui para enriquecer, não. Vieram para pregar o evangelho de Cristo, para falar de Jesus, para falar da vinda do Senhor. O Senhor Jesus não caiu de paraquedas, não. Foi anunciado através da palavra aqui, a vinda de Jesus. Jesus foi anunciado. Então, o que o povo está seguindo? Está dentro da igreja, mas não é igreja. Está dentro da igreja, mas não é a noiva do cordeiro. Sabe o que é? É a noiva, eu digo, é a noiva cadáver. Não está sendo noiva do cordeiro. E o que acontece, amados irmãos? O que é que eu digo? O ministério dos filhos de Eli também foi ministério de quê? De desgraça. Porque os filhos de Eli estavam dentro da congregação, estavam congregando, estavam dentro da igreja e estavam corrompidos com o pecado, com a prostituição, estavam se prostituindo. E tiveram o quê? Ministério de desgraça. Morreram os dois. Amado, ministério também de Saul. Saul andou com o profeta Samuel. Samuel foi ungido no ventre da mãe dele. E ele não atentou, ele não recebeu, ele não absorveu os ensinamentos de Samuel. Teve o quê? Ministério da desgraça. Não escutou a voz do profeta. O povo pediu um rei. E o Senhor deu um rei. Depois Deus diz aqui na palavra, o Senhor disse: me arrependi porque ungi Saul rei. Um rei que oprimia seu povo. E um rei que a altivez subiu a cabeça e morreu, cometeu suicídio, teve um ministério de desgraça. Então muita gente está dentro da igreja e está tendo um ministério de desgraça. Isso é um alerta que Jesus está dando para mim e para você, para a gente se corrigir e sair da mentira, das suas iniquidades, dos seus pecadinhos favoritos. Está entendendo? Porque Deus está vendo tudo. Outro ministério de desgraça que está na palavra: Ananias e Safira. Quando eles chegaram que venderam a sua propriedade, disseram que ia dar o apóstolo Pedro para repartir eles lá. E eles mentiram. Venderam e ficaram com um pedaço do dinheiro. E ali Pedro disse: ninguém pode enganar o Espírito Santo. E eles dois foi fulminado. Foi fulminado o marido primeiro e depois a mulher, porque os dois estavam juntos com a mentira. Ministério de quê? De desgraça. E um dos piores ministérios que eu acho não, que tenho certeza, foi o de Judas. Que Judas andou com o mestre, mas nunca teve Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Ele andou com a vida e colheu a morte. Andou com a luz e se valeu das trevas. Então Judas, qual foi o ensinamento que Jesus deu? E qual foi o ensinamento que ele não absorveu nenhum?
Porque a todo custo Jesus estava dizendo, não roube, não mate, não furte, e ele estava roubando o ministério dos apóstolos. Era 2, 3 para ele e 1 para os apóstolos. Era obrigado Jesus dizer assim, Judas, eu estou vendo, Judas, que tu está roubando. Deixa de roubar? Não, Jesus não ia fazer isso, porque Jesus já estava falando. Jesus estava ensinando, ele viu a operação dos milagres do Senhor Jesus, viu todo o procedimento da vida de Jesus. E o que ele seguiu? O ministério de quê? Da desgraça. A desgraça é o que está acontecendo, irmão. Se a gente não tomar uma providência, não tomar uma direção de seguir a Cristo de verdade, a gente vamos ganhar o ministério da desgraça. Porque você veja Sansão também. Sansão, ele foi ungido também no ventre da mãe. Era um nazireu que não podia passar a navalha nos seus cabelos, não podia ser dado a vinho, nem tocar em cadáver. E o que foi que Sansão fez? Tudo ao contrário. Sansão se prostituiu com Dalila. Irmão, quando a gente casa, a mulher casa com o homem casa com a mulher, é um só corpo e uma só carne. O homem, quando se deita com outra mulher que é prostituta, ele está se prostituindo. Ele é prostituto também. Então, irmã, a gente tem que tomar uma solução de buscar ser igreja de verdade, de buscar ser a noiva do Cordeiro de verdade, porque Jesus está às portas, Jesus está batendo, e vocês não abram, rasgue suas vestes, não, rasgue seu coração, deixe Jesus entrar, o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, porque Jesus é muito bom, ele avisa antes de acontecer as coisas, amado. Vai vir uma guerra grande aí na Europa, amado. Vocês não estão vendo não os conflitos, como é que está aí. Vocês não estão vendo não que a terra está gemendo. As catástrofes estão acontecendo aí no mundo, é chuva, é neve num canto seco, está chovendo demais, canto que nunca choveu, está tendo gelo, está caindo gelo, tudo. Então está um descontrole muito grande na natureza. A gente tem que se prostrar aos pés de Jesus. A igreja tem que tomar uma posição, jejuar, orar e pedir pelo nosso Brasil. O nosso Brasil também. A gente estamos sofrendo, amados irmãos, com a alta dos preços, com as coisas. Mas Jesus está no comando de tudo. A gente tem que pedir a Jesus. O nosso presidente se chama Jesus Cristo de Nazaré. A gente tem que clamar a ele, igual o povo clamou no deserto, lá no Egito, para sair do Egito. E a gente tem que clamar para sair do Egito, porque o nosso governo está nas mãos de Jesus. E Jesus sabe todas as coisas, amado. Amado, eu deixo essa palavra para vocês, que entre nos vossos corações essas palavras, que não são minhas, mas são do Espírito Santo de Deus. Eu não sei nada, eu não tenho nada para oferecer a vocês, se não vim do alto céu. Então, irmão, eu agradeço, que eu saldo vocês com a paz do Senhor, que vocês fiquem bem, que Jesus abençoe cada um de vocês. Amém.